vai começar com um exemplo didático, que é a construção de uma ponte, de arte da arquitetura, da engenharia, porque não é necessário, porque é mais uma questão de visual. Essas pontes estaiadas aqui chamam muita atenção. Tem pontes mais belas, pontes um pouco menores, tem pontes maiores, mas enfim, a ponte é um desafio moderno da engenharia vencer vamos. Então vamos falar sobre a construção de uma ponte. O que a gente precisa para construir uma ponte? Quais os materiais? Agora ela vai participar. Letícia, fala o material que você precisa para você construir uma ponte. Cimento. Cimento, beleza. Então a gente vai fazer uma ponte de concreto. Ian, fala aí o material. Acabou os materiais. Acabou. Aço, perfeito. Sabe mais um, Lucília? Brita, perfeito. E você, engenheiro Ezequiel? Areia. Com isso aqui a gente já tem o nosso cimento. É nosso concreto. João? Ferro, mas tá incluído aqui. Tá incluído aí? Isso. Tá. Mão de obra. Mão de obra? Perfeito. Sem gente, né? Sem gente não dá pra construir. Maquinário. Ih, falou engenheiro mecânico aí. Vou colocar a máquina. Uai, eu tenho que vender meu peixe, né? Faz sentido. Então, a gente falou aqui o que a gente precisa para construir uma ponte. E o que fala sobre o que nós precisamos para fazer algo é a tecnologia. Tecnologia vem do grego technis e logia. Que technis, como se fosse ofício, como se fosse uma alusão à construção. E logia é ciência, como todo mundo já sabe, né? Então, veio uma resenha sobre esse livro do Shane Novella, que chama Tecnologia e Virtude. Lá ela fala: tecnologias não são tábuas de pedra entregues do alto. Elas são criações humanas maleáveis que podem ser remodeladas a serviço de viver bem, se nossa vontade coletiva assim o exigir. Então, qual é o ponto aqui? Tecnologias, elas são maleáveis. Tecnologias a gente pode trabalhar do jeito que a gente quiser. Por exemplo, na engenharia civil, a gente trabalha com traço de concreto. À medida que eu quero que ele seja mais maleável, que ele seja mais resistente, que ele endureça mais rápido, que ele endureça mais devagar, a gente pode manipular essa tecnologia. E, para falar um pouco mais sobre tecnologia, eu queria que vocês abrissem Gênesis 11, do 3 ao 4. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Ei, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo nome toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isso mesmo. Essa aí, para quem não sabe, é a Torre de Babel. Torre de Babel que foi construída com o propósito de chegar até o céu, de se elevar até próximo de Deus. E o que fala aí? Fala que eles esquentaram o tijolo, esquentaram o barro, para fazer um material que fosse resistente o suficiente a ponto de erguer a grandes alturas. Então as tecnologias não são neutras. Muitas vezes a gente pensa como se fosse uma... A gente usa muito o exemplo da faca, né? A faca ela pode ser usada tanto para partir um pão quanto para matar alguém. Mas sempre tem uma intenção inicial quando se projeta algo. Sempre quando alguém imagina uma ferramenta, imagina uma tecnologia, imagina uma coisa que pode ser utilizada, ele vai ter uma intenção por trás. O pessoal de Babel queria fazer-se próximo de Deus, chegar até Deus e se fazer igual a Deus. Então, tecnologias não são neutras. Agora, vamos para outra parte. Por que a gente quer construir uma ponte? Tem várias formas tem várias respostas para isso. Tem, por exemplo, a ponte Rio-Niterói, que a gente tem aqui no Brasil, que ela foi usada para interligar cidades que antes estavam muito distantes. Tem pontes que são simplesmente como eu falei anteriormente, para mostrar a capacidade de engenharia de um país, de uma cidade. Mas sempre vai ter um porquê da gente construir uma ponte. E a gente também tem que pensar como construiremos a ponte. Porque, beleza, vocês elencaram os materiais, concreto, mão de obra, maquinário, mas como? Não adianta só você ter a tecnologia. Você precisa saber o que você vai fazer com aquela tecnologia, como que você vai projetar uma ponte, como que você vai trabalhar com concreto, trabalhar com cimento de forma que adquira aquela forma, como que você vai
colocar a armadura para quem não sabe, são o aço que é colocado no concreto, de forma que consiga resistir aos esforços. Então, o como é a engenharia. A engenharia nos mostra o como fazemos isso, o como nós conseguimos implementar tecnologias, conseguimos implementar materiais em prol de algo. A definição do dicionário Oxford é que a engenharia é uma aplicação de métodos científicos ou empíricos à utilização dos recursos da natureza em benefício do ser humano. Então, se a gente for recorrer à história da humanidade, a gente foi passando por diversas descobertas. Só que essas descobertas não foram simplesmente descobertas vazias. O cara que descobriu a roda, por exemplo, pessoas que descobriram materiais novos. Certo, essas são tecnologias, mas tecnologias são aplicadas em benefício do ser humano. Então, se eu tenho madeira, metal, posso fazer uma mesa. Como eu vou fazer essa mesa? É isso que a engenharia se preocupa. Eu vou colocar parafusos aqui, eu vou fixar o tampo com uma cola. Essa é a engenharia. E para falar um pouco mais sobre engenharia, eu queria que vocês abrissem em Êxodo 31, do 1 ao 5. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Muito bem. Aí a gente tem um relato bíblico de Bezalel, que foi capacitado pelo Espírito, foi usado por Deus para fazer obras de engenharia. Olha só que legal. As coisas que os artefatos que seriam usados no templo, de forma a, primeiramente, o ser humano manipular tecnologias, manipular ferramentários, manipular materiais para fazer algo. No caso, foi para a glória de Deus, foi para a glória e honra do Senhor. Então, toda a engenharia que a gente tem não é simplesmente algo que provém de obra humana, mas a engenharia mostra o reflexo do Senhor, o imago de Deus nas nossas vidas, porque Deus, ele é um Deus criativo. Deus, ele é um Deus que cria, é um Deus que faz coisas, manipula essas coisas de forma a gerar algo, gerar um bem. Então nós também temos esse reflexo de Deus, nós temos esse reflexo no qual nós podemos usar materiais que antes pareciam sem forma, pareciam não ter utilidade alguma, mas por meio do Espírito nós podemos fazer coisas que podem trazer um benefício à humanidade, podem trazer um benefício a outras pessoas. Então, engenharia é a ponte entre a teoria e a prática da tecnologia, certo? Certo. E no meio disso, deixa eu ver se vai dar certo. Olha só, a gente tem a teoria e a prática, mas no meio disso a gente tem uma coisa muito importante, que é a ética. Então, sempre quando a gente tem uma tecnologia, a gente pode fazer algo com ela. A gente pensa numa tecnologia com propósito. E a aplicação dessa tecnologia se dá pela engenharia. Mas, no meio disso, vai ter que ter um pensamento ético sobre se eu construo uma ponte, beleza, eu vou fazer uma ponte para interligar duas cidades. Mas, no meio dessas cidades tem, por exemplo, uma tribo ribeirinha, vamos dizer. E eu vou ter que construir essa ponte, porque eu fui contratado para isso, mas eu vou ter que expulsar esse povo de lá. Será que seria um fazer ético? Eu estou utilizando uma tecnologia que, é uma tecnologia, a princípio, com boas intenções, aplicando uma engenharia que eu aprendi para fazer uma ponte, mas nenhuma engenharia vai ser pura e simplesmente engenharia. Não tem como você isolar uma área do conhecimento. Você falar, não, eu sou engenheiro, então eu não me preocupo com questões concernentes à história de um povo. Não, eu sou engenheiro, então eu não me preocupo com o desmatamento. Infelizmente, até pouco tempo atrás era assim. Até pouco tempo atrás, a gente utilizava a engenharia a nosso bel prazer, com a desculpa de estar trazendo benefício a comunidades, um benefício à humanidade como um todo, mas a gente percebe que isso não tem sido um benefício tão bom em última análise.
Então, para falar um pouco da ética como virtude, eu trouxe um autor que é o Alasdair MacIntyre, que ele escreveu um livro chamado Ética da Virtude e também um livro Depois da Virtude, que são livros bem técnicos, assim, eu tirei as informações aqui de uma resenha que fizeram sobre o livro, que é um livro bem filosófico mesmo. Mas ele vem falando sobre um conceito que eu achei muito interessante, que é o emotivismo, em que ele fala no livro: todos os julgamentos avaliativos, e mais especificamente, todos os julgamentos morais, não são nada mais do que expressões de preferência, de ponto de vista ou de sentimento. O que ele quer dizer com isso? Que na nossa sociedade a gente tem esvaziado muito conceitos que são cheios de virtude, como bem, dever, justiça. Eles parecem ter um vazio de significado. Eu não sei quantos aqui já saíram do evangelismo, mas você vai perguntar para a pessoa: o que você acha que é bom? Não, fazer o bem, perdoar o próximo. E tem sido conceitos muito vazios, assim, muito, sim, o bem. Eu faço bem, eu acho que nós temos que agir com justiça, eu tenho um dever. Mas onde que isso entra na nossa ética de verdade? Será que, nós sabemos definir o que é o bem, nós sabemos que temos um dever, nós sabemos que temos que agir com justiça, mas o que é agir com justiça? Como de fato a gente consegue aplicar o bem nas nossas vidas? E ele vem trazendo esse conceito, que é emotivismo, que a gente tem percebido muito em debates atualmente, que pessoas defendem com unhas, dentes, pautas, questões, só que no fim elas só estão sendo levadas pelas emoções, só estão sendo levadas porque elas querem estar certas, e dizem que isso é a ética delas, a virtude delas. Então, como resultado, isso tem gerado o resultado do abandono da ética da virtude. A gente tem perdido valores nessa sociedade que é muito boa para negociar virtudes, é bom para negociar questões, por exemplo, o aborto, que é um tema que é bem polêmico, que muitas pessoas têm falado a respeito. É muito fácil a pessoa escolher um lado. Eu vou defender a mulher porque a mulher que deseja abortar, ela tem o direito dela, o corpo dela, ou eu vou falar a respeito eu vou destruir as bases de que falam que o feto não é gerado em tantos dias. Mas o que é de fato a ética nesse quesito? Será que falar que o aborto é uma coisa boa de fato é bom? Será que é uma justiça para com a mulher? Fica só os questionamentos aí. A ética da virtude como prática, narrativa e tradição. Esse aqui é a forma como Alasdair MacIntyre traz a questão da ética como prática, narrativa e tradição. Nós temos que entender que a ética não é um valor isolado no tempo. Não é algo que as pessoas simplesmente falam: não, eu vou ser ético, e ético seria para todos, como pode dizer? A pessoa fala: eu acho que isso é ético, e ela vai praticar dessa forma. A gente precisa entender a ética como sendo um resultado dessas três coisas. Então, a ética tem a ver com a prática. Aristóteles define a prática como sabedoria, prática ou, no grego, phronesis. O livro de Provérbios é muito bom nisso. Um livro que traz uma filosofia hebraica, uma sabedoria de forma prática. Como nós podemos ser sábios, mas não nessa sabedoria etérea que muitas vezes a gente tem no mundo grego, de pensar, de filosofar, mas de viver na prática. Então, não é possível se tornar justo, adquirir a virtude da justiça, a não ser que, em todas as práticas e meios sociais no qual você esteja inserido, você pratique a justiça de acordo com os padrões de excelência de cada prática em particular. Então, a ética é muito mais do que simplesmente um conceito que a gente tem isolado, abstrato. É uma coisa que nós temos que evidenciar na prática. Se nós dizemos que, como cristãos, nós devemos ser éticos, será que o nosso agir tem refletido as nossas falas? Para isso eu trouxe a noção de um bem interno, que o autor fala. Se a pessoa, ela fala: cara, eu quero jogar bola muito bem, eu quero ser o melhor, não tem outro caminho a não ser a pessoa praticar todos os dias, ir ao campo, jogar com os amigos. Ela tem que praticar. Assim também é a ética. Não adianta você falar: pronto, vou ser ético. E na primeira oportunidade, a oportunidade que você tem de praticar a sua ética, você é levado para uma corrupção. Na primeira oportunidade que você vê de conseguir um ganho a mais, você vai para a ilicitude.
Então, isso acontece muito na engenharia. Meus professores eles falam muito a respeito disso, e um professor meu de concreto, olha só, ele falou que ele trabalhava no serviço público, e no serviço público acontece muito de quê? De fazerem obras para lavar dinheiro, né? Mas em que beneficiam políticos. Então, por exemplo, vamos dizer, era muito melhor fazer uma ponte do trecho A para o trecho B, só que o político quer que passe pela casa dele, então é feito um desvio do trecho A para a casa dele para o trecho B. E ele falou que isso é muito recorrente. E muitos colegas dele assinavam assim, faziam o projeto e mandavam porque eles queriam se dar bem. Só que tipo, isso não é ético. Isso é uma coisa que nós somos ensinados que na engenharia nós devemos optar por beneficiar ao máximo as pessoas, gastar uma menor quantidade de materiais e não simplesmente agradar um político. E ele falou que isso é ok na iniciativa pública, porque você pode simplesmente falar, não quero fazer, ele não faz. Mas na iniciativa privada ele falou, cara, imagina aquele cara que é contratado para fazer isso e ele fala que não. E ele é demitido pelo escritório que ele é associado. Será que a gente realmente agiria com ética nesse sentido? Será que a gente escolheria por não fazer algo, sabendo que o nosso emprego está sendo arriscado? Diminuindo um pouco a segurança de um edifício, sabendo que é porque o nosso chefe pediu, mesmo sabendo que ele pode cair? Será que a gente está disposto a ter essa ética prática? Outro conceito que o autor traz deixa eu explicar o nosso parágrafo. De narrativa e tradição. Então ele fala que cada ação particular só tem sentido quando enquadrada numa narrativa. Práticas se estabelecem dentro de uma tradição que são realizadas em narrativas. Quem aqui lembra das reuniões do Dando Nome ao Elefante do semestre passado? Eu! Muito bem. Então, basicamente, a narrativa e a tradição a gente pode condensar no conceito de cosmovisão, que a gente trabalhou no semestre passado. Então, não adianta só a gente ter a questão prática da ética, a gente tem que entender de onde vem o nosso conceito de ética. E ele vem de uma narrativa e de uma tradição. E aí eu coloquei a cruz para simbolizar a narrativa, que é a narrativa que conduz as nossas vidas. A narrativa de que Deus enviou seu único filho para morrer por nós e que ele foi sem pecado e devemos buscar não pecar assim como ele fez. Então a gente não busca ter um viver ético simplesmente porque nós entendemos que Aristóteles estava certo, porque nós queremos nos elevar e falar que eu sou melhor que outra pessoa. Não, mas porque o nosso exemplo, que é Jesus, guia o nosso modo de agir e viver. E também é fundamentado numa tradição. Ao longo das épocas, a gente teve desenvolvimento da igreja primitiva, a gente teve o desenvolvimento de pensamentos que foram construídos e que nós, à luz da Bíblia, entendemos que são pensamentos bons, entendemos que foram, de certa forma, inspirados por Deus e utilizamos livros que complementam, ajudam a gente a entender mais na prática como nós podemos ter esse agir ético que a Bíblia tantas vezes fala, principalmente no Sermão do Monte, Mateus 5. Então, deixa eu ver. Meu Deus. Então, a gente entendeu que a tecnologia e a engenharia podem ser descritos como um dom que Deus nos deu, falando de Bezalel, que o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos permite ter acesso a tecnologias, a engenharia pela graça comum também. E toda tecnologia é fruto da criatividade humana, mas ela também pode ser usada para escravizar, excluir ou destruir. Então, ela também é um desafio. Nós temos acesso ao conhecimento, principalmente hoje, no tempo que nós vivemos. Nós temos acesso a vastos campos de pesquisa, nós temos o Google, o ChatGPT, temos o acesso na palma da nossa mão. Mas o que nós fazemos com isso? Será que nós utilizamos o conhecimento que nós aprendemos aqui na faculdade, aprendemos nos lugares, para benefício próprio ou para benefício do outro? Aí eu trouxe dois exemplos aqui. As redes sociais, elas conectam e informam, mas também manipulam e viciam. Então, todo mundo aqui já deve ter tido uma crise com o Instagram, né?
de você falar, caraca, que legal o Instagram. Aí você passa 5 horas do dia mexendo nele e você fala, nossa, esse Instagram é muito ruim. Mas tem uma forma que a gente pode se chegar de uma forma saudável às tecnologias, principalmente as redes sociais, que é buscando se informar, buscando conectar pessoas que a gente nunca mais tinha contato. Mas elas também são feitas para nos manipular e viciar. Igual eu falei, nenhuma tecnologia ela vai ser neutra. Nenhuma tecnologia vai ser feita com o propósito de tipo simplesmente estar lá. Não. O Instagram tem algoritmos, para exemplificar, né? Algoritmos que te prendem, algoritmos que vão te mandar o que você quer ver. E no caso das construções, elas podem abrigar ou desabrigar, incluir ou excluir comunidades. E então, puxando para o meu campo, a gente teve muitas questões, principalmente com barragens, de povos que eram desabrigados, porque tinha que ser feita a barragem naquele lugar, porque era um lugar de um lago, um mar que ia gerar muita energia, e simplesmente o povo era mandado fora. Só que isso mostra a falta de, como é que eu posso dizer? Falta de cuidado com o próximo que tinha anteriormente. E o que tem se feito atualmente? Quando vai se construir uma barragem, a lei obriga que seja contratado pessoas que sabem da cultura do povo local, da história, para ver se realmente é possível ser implementado aquilo lá. Então, a gente tem se atentado, ultimamente, nos últimos tempos, para essas questões mais sociais, e não ficando só no campo da prática pura. Só que a prática pura não existe isolada, igual eu falei. Não tem como você fazer engenharia per se. Falar, eu vou construir um prédio e isso não vai impactar em nada as outras questões, as outras áreas. Não vai impactar em nada o povo, não vai impactar em nada o meio ambiente. Não, um prédio tem custos para se produzir, tem que se poluir para produzir materiais, gera uma forma de manipulação do ambiente ao redor. Então a gente sempre tem que buscar pensar nessas como é que pode dizer? Zonas que circundam o que a gente vai fazer. Então, para trazer aqui exemplos, eu trouxe o exemplo da sustentabilidade. Quem que sabe qual é o curso de engenharia mais antigo da UNB? Civil. E um dos mais recentes é a engenharia ambiental. Também, mas é ambiental que começou a dividir o departamento com a engenharia civil. Antes era só o departamento de engenharia civil, atualmente é o departamento de engenharia civil e ambiental. Justamente por essa urgência de se ter uma maior visão para a questão ambiental. Se ter uma maior atenção para o que as nossas obras, o que a gente estava construindo, o que a gente estava produzindo, impactar o meio ambiente. Então, eu trouxe o exemplo aqui de sustentabilidade, que inclusive a gente trabalhou sobre ecologia um semestre atrás, que é o cuidado com a criação do Senhor. Não adianta só você falar, não, eu vou construir, igual o Paulo Otávio falou, vou construir 1 milhão de edifícios, acho que foi isso que ele falou, até eu morrer. Eu vou construir e tô nem aí pra nada. Mas, será que construir é simplesmente o que a gente tem que fazer? Utilizar as tecnologias que o Senhor nos deu, o conhecimento que nós temos por meio da engenharia, para fazer coisas por fazer? Antes da palestra começar, a gente estava falando sobre esses prédios gigantescos que têm se feito, de 30 andares. A gente tem um exemplo do Burj Khalifa, que, se eu não me engano, ainda é o maior, né? Ainda é o maior, mais alto. E até agora. E estão querendo se construir mais. Será que a gente precisa disso tudo? Será que a gente precisa de prédios suntuosos? E a gente vai ter algum bem nisso? Aparentemente é só para alimentar o ego das pessoas, aparentemente é só para falar, eu posso fazer isso, eu tenho essa tecnologia, eu tenho esse conhecimento e eu vou fazer. E para dar o exemplo do que tem se desenvolvido a respeito de engenharia e ética, eu trouxe esses blocos aqui, que são, a princípio, uma inovação. Não conseguimos ter uma aplicação tão em larga escala deles, mas eles são exemplo dos esforços que, como engenheiros, nós temos feito para melhorar a nossa relação com o meio ambiente.
eles não possuem queima no processo, então eles não produzem CO2, eles são feitos de solo e cimento, então não tem uma reação tão exógena de forma a precisar de... exógena é que produz muito calor, de forma a precisar conter e até mesmo utilizar materiais que são produto de degradação ambiental, e eles são elementos biodegradáveis e reutilizáveis. Então, se você precisa que uma casa seja demolida, não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz uma coisa, uma casa, uma edificação, e precisa de passar muito tempo, ela fica inutilizável. Então a gente precisa demolir, e esses entulhos aparentemente não pode ser feito nada com eles, então eles são simplesmente descartados e demoram um tempo absurdo para serem degradados na natureza. Então esse é o exemplo de sustentabilidade, e eu trouxe também esse exemplo aqui de... Quem lembra o que foi isso? Foi um rompimento da barragem de rejeitos de Brumadinho, que por conta de uma empresa, ela fez uma barragem de rejeitos. Rejeitos é aquilo que resulta da mineração e que não tem nenhum valor econômico. Então a gente junta um rejeito e faz uma barragem ali esperando se assentar para ficar lá. Só que não foi bem projetado. Aparentemente por conta de questões que eles não queriam gastar muito com fatores de segurança, eles sabiam que aquilo ia dar ruim, mas eles falaram, não, mas a chance é mínima, então vamos deixar assim. Só que ao redor tinham várias pessoas, tinham comunidades que acabaram sendo afetadas por um descuido. Então, a engenharia, a ética da engenharia é importante ser falada, não simplesmente porque é um conceito que a gente tem que falar mais, mas porque é uma responsabilidade. O nosso agir ético gera consequências em outras pessoas, o nosso agir não ético também. Então, à medida que a gente tem um conhecimento, a gente tem uma responsabilidade, como já dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, tragédias assim podem ser evitadas se a gente usar o nosso conhecimento e não simplesmente manipular dados, manipular coisas, mas sermos responsáveis com aquilo que nós temos, com aquilo que nós sabemos, para fazer algo para a honra e glória de Deus, em última análise. Então essa foi a palestra, meu Deus, saiu tudo. Meu Deus! Uma liderança. Então eu trouxe aqui a bibliografia que eu usei, que é a Ética da Virtude, e o Depois da Virtude do Stephen Wolf, do Alasdair MacIntyre, e a Technology and Pictures da Shannon Weller. E eu também usei as resenhas da ABC2 para falar sobre o tema de hoje. Alguém tem alguma coisa que quer acrescentar? Alguma pergunta? Fala. A engenharia ambiental, ela serve para criar formas das outras engenharias não degradarem o meio ambiente, é isso? Principalmente junto com a engenharia civil, mas trabalha muito com a questão do ambiente mesmo, tanto questão de solos, relevos, mas com essa preocupação ambiental mesmo, de sustentabilidade, de não degradação. É meio que um ciclo da engenharia civil. Exatamente. Entendi. Você já estudou ciência do ambiente, já recebeu? Já. Você já viu os limites planetários? Aquele gráfico? Vixe, não lembro. Faz muito tempo. Eu queria mostrar para vocês, assim, eu não sei se algum outro palestrante vai falar isso depois, porque a gente vai ter discussão sobre ecologia também. O quê? Discussão sobre ecologia. A gente vai ter discussão sobre ecologia? Vai. Acho que vai sim. Então, tudo isso aqui que está em verde é o que na teoria a gente pode usar dos recursos naturais da Terra sem degradar no nível que a Terra não consiga repor. Então, tudo que já passou nessa linha branca aqui em volta, a gente já usa dos recursos naturais de uma forma que a Terra não consegue repor mais. Então a gente está só perdendo recursos que nunca mais vão voltar. E eu queria perguntar para você, da engenharia civil, qual que é o mais assim, que mais conversa Conversa com quem? nesses limites planetários? Porque cada uma das engenharias tem um peso muito grande em uma dessas limites planetárias. A engenharia mecânica, ela tem muito das emissões de carbono. Né? Entendi. Então vai muito da acidificação dos oceanos, né? E tipo assim,
carbono ele reage com o mar, né? Sim. E aí o mar fica mais ácido, e isso mata os peixes que estão lá e basicamente acaba com todo o ecossistema. Que é que nem você falou de cuidar da criação de Deus. Sim, sim. E aí, Eu tipo acho assim, que a integridade da biosfera e também a questão da produção de CO2 tem muito assim. Quando a gente vai produzir materiais, a gente nunca pensa assim, tipo, no quanto está gastando para se produzir, né? Mas, por exemplo, nas indústrias que produzem o aço, esqueci o nome, metalúrgicas, a gente precisa de uma produção e não pode parar essa produção. Então, tipo, elas funcionam 24 horas por dia, produzindo, e precisa de um aquecimento, sim, fora dos limites, para se conseguir produzir isso. E qual é a forma de aquecimento que a gente tem primária, assim? Combustíveis fósseis, principalmente, né? Que aí gera a emissão de CO2. E o uso do concreto é um uso que é muito difundido na engenharia civil. Então, ainda que a gente tenha outros materiais, o concreto armado, que é o concreto com aço, é o mais normal, assim, se a gente pode dizer. Eu tenho um professor que defende muito a gente trabalhar mais com madeira, que madeira tem uma baixa produção, de um baixo consumo, mas justamente por ter os moldes da engenharia, da questão histórica mesmo, de utilização, de ser mais fácil, de não precisar de tanta... do pedreiro conseguir fabricar, conseguir malear o concreto, conseguir colocar de acordo com o projeto sem grandes especializações, parece que a gente tipo, se acomodou a isso, mas mesmo assim, igual você falou, que a engenharia mecânica produz muito CO2, acho que a gente trabalha na mesma área também dessa questão assim, Tá, e tipo assim, você acha que um engenheiro tem a questão, ele dá para ser engenheiro metalúrgico? E você acha? Eu não sei. Eu não sei, fica a questão aí. Fica a questão. Mas é um bom ponto. Porque a gente não costuma pensar muito nisso, né? A gente só vai para a área que dá. Sim. E uma coisa que também pega, pelo menos eu já me parei pensando nisso, né? Uma coisa que me faz não ligar muito para cuidar da terra é pensar que ela vai acabar um dia. Que, tipo assim, a gente tem a esperança de morar uma terra. E muitas vezes eu mesmo já usei esse pensamento de ter uma nova terra para não ligar muito do cuidado dessa terra de agora, que também é criação de Deus. Eu acho que isso não tem só na engenharia, tem em várias áreas de conhecimento. E que devia ser uma coisa mais falada, mais pensada também, mais discutida. Eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma